ele sabe a ordem dos fatores dentro de uma empresa. Por exemplo, se ele for um consultor trabalhista, ele vai continuar conhecendo o direito do trabalho, ele vai continuar precisando saber essa parte técnica de direito do trabalho, mas ele vai precisar de uma outra habilidade, que são as competências comportamentais. Ele vai precisar ter criatividade, ideação. Ele vai precisar solucionar problemas complexos. E isso é um pouco mais complexo de se explorar numa educação do que o simples conhecimento técnico. Então, por isso que eu acho que as faculdades, a maioria, não são todas, óbvio, são omissas, e são omissas conscientemente, porque elas têm uma grade de ensino montada, sei lá, na década de 60, de 70, e elas seguem aquele molde, e elas alteram só a parte técnica do direito que se altera, as legislações. O CPC alterou, vai se mudar o ensino de processo civil. Se alterou a CLT, então vamos mudar, vamos encaixar essa alteração legal dentro do nosso ensino de direito do trabalho. Só isso. Só isso. Mas quando o advogado forma, aí o que acontece com ele? Ele tem uma formação reativa. E aí, quando ele tenta ir para a consultoria empresarial, o empresário não quer essa mente reativa. Ele quer a mente preventiva. E para você prevenir um problema jurídico, não basta mais o conhecimento técnico. Não tem jeito. Só ele não basta. Só ele não basta. Então, na minha opinião, eu acho que é porque é mais fácil ensinar o direito reativo do que o direito preventivo. E aí nós temos um segundo ponto, na minha opinião, que existe a questão da indústria educacional, do negócio, né? Ou seja, não estão preocupados com a formação em si, dar condições para que o aluno, quando formado, possa trabalhar no preventivo ou não. Dar a contribuição, por exemplo, para a reforma do judiciário. A reforma do judiciário podia partir das universidades, das faculdades de direito. Bastava explorar mais os ensinos no sentido de auxiliar, de habilitar mais os advogados a evitar processos, não a construí-los. Então, na minha opinião, na minha singela opinião, acho que é isso. E aí a gente acaba tendo que aprender isso na marra, né? No dia a dia. O advogado que vai para uma consultoria, e quando eu digo consultoria, não é daquela empresa que está toda complicada, cheia de processos, já foi citada, está toda enrolada. Essa empresa, ela precisa talvez de um reativo, provisoriamente, de alguém que está acostumado com processos, enfim. Mas as empresas hoje, os empresários, eles olham para frente, eles querem crescer e eles querem saber o que o advogado tem a oferecer para esse crescimento. Então, dizer para uma empresa que eu estou apto a fazer uma consultoria porque simplesmente eu tenho a capacidade de evitar processos judiciais, isso não satisfaz mais. Isso é uma regra básica de uma consultoria, evitar processo judicial. É como se uma empresa fosse contratar um motorista e na entrevista perguntasse para ele o que ele tem para oferecer para a empresa e ele dissesse, eu sei dirigir. Ele vai ser reprovado, falar, poxa, isso é o básico, eu estou contratando um motorista, pressupõe que você saiba dirigir. Eu quero saber quais que são as suas habilidades comportamentais. Se você tiver um problema no trânsito, se você explode de raiva, ou se você é paciente, se você é tolerante, isso importa para a minha empresa, porque você vai dirigir um caminhão de R$1 milhão. Você está com um pedaço grande do meu patrimônio de R$1 milhão na sua mão. Quero saber quais são as suas habilidades cognitivas, comportamentais, que você tem para desenvolver o trabalho em cima do meu patrimônio.
Então, quando um advogado de mente reativa, ele tenta ir para uma consultoria, ele tem muita dificuldade. Muito. E olha, o mercado jurídico, hoje, ele é vasto e cheio de oportunidade para quem tem mentalidade preventiva. Então, como eu estava dizendo no início hoje, da colega que fez um comentário, né, num post, dizendo, né, ela falava do nosso canal e falava mais ou menos assim, que legal ter uma ideia boa, mas de nada adianta ter uma ideia boa se nós temos pessoas complicadas para fazer acordo. E os processos vão continuar morosos. Quem estava falando comigo naquele momento? Uma advogada de mente reativa. Ela não entendeu ainda que existe um outro tipo de advocacia preventiva, que é o que a gente fala aqui. Não tem nada de errado com a advocacia reativa. E nada de errado com a preventiva. Só que é aquela história, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem uma mente, às vezes, nós, né, alguns colegas têm a mente fechada no sentido de achar que a advocacia é só reativa. Mas não é. Existe um mundo de oportunidades além da advocacia reativa. A advocacia reativa, essa sim, ela está farta, ela está tumultuada, porque se as faculdades exploram tanto a advocacia reativa, é óbvio que a maioria dos advogados montam o seu negócio jurídico, o seu escritório, focados na advocacia reativa. Por isso que a gente tem essa sensação que tem muitos advogados no mercado. Mas não tem na advocacia preventiva. Não tem. Então, na advocacia reativa, são muitos. Então, o que a gente busca aqui no canal é abrir a mente, né, como eu abri um dia, para os colegas que possam, que entendam que a advocacia preventiva, além dela ser muito mais prazerosa de ser feita, ela é muito lucrativa. Por uma razão muito simples, né? Quando você evita um problema, você gera riqueza para a empresa que você está fazendo consultoria. Isso tem um efeito direto no faturamento, no lucro da empresa. E se alguém quer construir autoridade, renome, não tem uma maneira melhor de se construir. Quando você produz um resultado extremamente positivo na vida do seu cliente rapidamente.